Pinheiros, um rapaz de 16 anos morreu atropelado por um ônibus. Ele estava no ponto quando o coletivo passou e não parou. O rapaz correu, se pendurou no veículo e pouco depois caiu. O motorista fugiu sem prestar socorro. A repórter Etel Correia conta pra gente agora essa história. Acompanhe comigo. O corpo do adolescente de 16 anos foi velado no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. Parentes e amigos desolados foram se despedir do estudante que morreu atropelado por um ônibus do bairro onde morava. Rodrigo e os irmãos esperavam pelo ônibus neste ponto, onde há apenas a placa de proibido estacionar. Mas é costume dos moradores pegarem o coletivo aqui. De acordo com informações de testemunhas que estavam com um rapaz de 16 anos, eles deram sinal para o coletivo, mas o ônibus não parou. O motorista prosseguiu em direção àquela curva. Rodrigo, então, teria se dependurado no ônibus. Ele acabou caindo e foi atropelado. Essas imagens mostram o coletivo fazendo a curva e logo atrás o corpo do garoto. Ele caiu na faixa de pedestres. O motorista prosseguiu viagem. O Rodrigo morava nesta rua que fica bem perto do local do acidente. Aqui no bairro Capitão Eduardo está todo mundo revoltado com a história. O Rodrigo era um dos 4 filhos da dona Claudete, que já perdeu um outro há cerca de 3 anos. 3 anos. Como que está hoje o seu coração, sabendo que esse homem que provocou o acidente foi ouvido e liberado? Estraçalhado, simplesmente estraçalhado. Meus meninos subiu, mais os colegas dele, para poder ir ao shopping, deu o sinal, só que deu o sinal ele janelou. Aí o meu filho correu atrás e bateu na frente para poder parar. Ele simplesmente continuou. Foi onde meu menino desequilibrou. Ele veio de parar, todo mundo pediu para parar, ele não parou. Ele preferiu passar a roda em cima da região pélvica do meu filho. Ele continuou a viagem, você entendeu? E comentou com outras pessoas que havia atropelado a criança aqui no bairro. E desde então ele seguiu com a viagem e se dirigiu para a garagem. Ele foi detido na garagem. O motorista foi identificado como Geraldo Magela Dias. Moradores dizem que ele tem o costume de maltratar passageiros. Eu já presenciei ele já arrancando o ônibus com pessoas com a mão presa na porta e ameaçar pessoas aí, moradores do bairro. Sabe como assim? Ameaçar de fazer, de dar tiro, de fazer acontecer. Fomos até a casa do motorista que atropelou o estudante. A mulher dele atendeu a porta. Ela disse que Geraldo fugiu do local por medo e não está no bairro. Ele foi liberado, Detran, não foi? Eu não saio, não vejo ele desde o dia. Desde o dia do acidente? É. Então a gente queremos que ele pague na justiça. Menos 30 anos. Entendeu? Ninguém quer fazer maldade com ele, não. Ele tem que pagar o que ele fez de errado. Só vai deixar agora a sua saudade. Saudade eterna. Porque não tem jeito de trazer de volta. Mas eu peço justiça. Deus é grande. De uma coisa, a gente externa aqui nossos sentimentos à família, mas uma coisa nós precisamos colocar na pauta imediatamente do Estado como um todo. Eu tenho certeza que isso não é um gargalo aqui de BH, é um problema que todas as grandes cidades que têm transporte urbano, coletivo urbano, sofrem. É exatamente com a sobrecarga de trabalho, de pressão, de tensão que está sobre os motoristas de ônibus. Pelo amor de Deus, você tem que responder pelo rigor da lei, por esse ato que foi praticado aí, esse motorista. Mas precisamos enfrentar esse assunto, urgentemente, porque não dão conta mais, os motoristas de ônibus não dão conta mais de continuarem vivendo dessa forma. A outra circunstância é que a gente pare de perder jovens como esse aí, né, que tinham uma vida inteira pela frente. Parem de acreditar que a gente pode fazer ou praticar aquele ato, aquele gesto, porque a gente consegue, a gente é safo. Deixa eu pendurar, não pode, gente, não pode. Sabe por quê? A vida é um segundo. A vida é uma passada de roda de ônibus sobre a cabeça da pessoa, como foi daquele jovem outro dia com a bicicleta. Agora esse jovem que vai embora também. Não pode ser assim, não pode. Com todo respeito, passou o ônibus, não parou, talvez seja por isso, pegue o outro. Eu não tenho tempo, tem sim, tem tempo sim, tem tempo sim. Porque senão acontece o pior, aí sim você não vai ter tempo mais.